Hoje nós vamos aprender sobre o Docker Composer na prática, fazendo a configuração de uma aplicação multi-container. Vamos utilizar o RUM, um gerenciador de RUMs auto-hospedado que permite gerenciar bibliotecas e executar seus jogos via navegador. Ele conta com recursos como filtro CRT e gerenciamento de contas para compartilhar, tudo no melhor estilo Netflix. Ele também conta com um modo console, que, diga-se de passagem, é muito bonito. Além do RUM, vamos configurar um banco de dados para poder salvar nossas informações. Então bora lá? O Docker Composer é uma ferramenta de orquestração, utilizado para definir e executar aplicações multi-containers de forma declarativa. Traduzindo em miúdos, é um jeito de executar vários containers de uma vez, ou seja, podemos configurar várias aplicações utilizando apenas um arquivo. Tu diz o que precisa, quais containers, quais portas, quais volumes, e o Docker Composer faz o resto. Em vez de vários comandos, tu roda apenas um comando e as aplicações iniciam. Se tu ficou um pouco confuso, calma, a gente vai fazer na prática e as coisas vão começar a se encaixar. Agora eu estou aqui no terminal e eu vou começar acessando a nossa Orange Pi. Eu vou começar criando uma pasta, que vai ser a pasta que vai armazenar os nossos arquivos de configuração. Então eu vou criar aqui mkdir lab. Vou entrar dentro da pasta utilizando o cd. E agora a gente pode começar definindo o nosso primeiro arquivo, que no caso aqui vai ser o nosso dockercompose.yaml. Feito isso, a gente já começa a descrever como é que vai funcionar a nossa infraestrutura aqui. Então eu vou querer alguns serviços aqui, que vão ser os nossos containers. Então digito aqui services, E aqui eu já posso definir o nosso primeiro container. Então eu vou querer aqui o container RUM, e vou definir a imagem que esse container vai usar. No caso eu quero a imagem do RUM app. Eu vou querer a imagem RUM e a tag que eu vou usar vai ser a latest. Em seguida eu defino o nome do container, utilizando o container name. Aqui eu vou chamar ele de RUM, mas tu pode definir o nome que quiser também. Vou definir uma política de restart para quando esse container travar, ele seja reiniciado. Então eu vou botar aqui unless stopped. Existem algumas formas de passar configurações para o nosso container, como por exemplo, configuração do banco, configuração do host do nosso Redis e por aí vai. Eu vou mostrar duas formas aqui de configurar. A primeira delas vai ser pelo env, que no caso é um arquivo que a gente cria para poder salvar as nossas credenciais. Então eu vou botar aqui env_file e vou definir aqui que o meu env vai ser o meu arquivo .env. Em seguida eu vou fazer alguns maps de algumas pastas do nosso projeto lá para dentro do nosso container. Então aqui eu vou usar a tag volumes. Em volumes eu vou definir aqui a pasta que eu quero copiar. Então eu vou querer a pasta resources lá para dentro do nosso container. Então eu vou botar aqui RUM resources. Vou precisar fazer o map de outras pastas também, então vou fazer aqui da library. Os dois pontos aqui servem para tu fazer o bind, né? No caso, na primeira parte do comando, a gente define qual é a pasta que a gente vai copiar, no caso, qual a pasta a gente vai usar de referência. E na segunda, a gente define onde a gente quer copiar ela dentro do container. Então, a gente bota aqui um library e essa pasta aqui do nosso projeto vai ser copiada para dentro do nosso container. Eu repito o processo aqui para mais duas pastas, que no caso é a pasta assets, e fica em RUM assets. E também faço o mesmo processo para a pasta config, que fica em RUM config. Perfeito, agora a gente pode ir para a parte de portas, né? Então eu vou definir aqui ports. Vou definir a porta que eu quero acessar do meu host. Então quando eu digitar o IP da minha Orange Pi e essa porta que eu vou digitar aqui, eu quero acessar esse serviço RUM. Então a porta que eu vou utilizar aqui vai ser 8069. E o bind aqui, com dois pontos, funciona igual ao do volumes. Então eu quero que essa porta seja conectada com uma porta lá no meu container. Então a porta que eu vou conectar no meu container vai ser a 8080, que é a porta que o RUM utiliza por padrão para poder iniciar a aplicação.
Feito isso, a gente pode fazer aqui uma ligação de dependência, né? Um depends on, mas eu vou primeiro criar o serviço do banco e aí depois eu faço o depends on para ficar um pouco mais claro. Então, como a gente já tem aqui o nosso room, agora a gente pode fazer a definição do nosso banco de dados. Então eu vou criar aqui um outro serviço que vai ser o room.db, room database. Esse cara vai usar a imagem do MariaDB, então eu vou digitar aqui imagem MariaDB, dois pontos, eu vou querer a versão 10.11. Vou definir aqui o meu container name, vai ser o nome desse container, eu vou definir aqui ele como room.db. Vou definir também, do mesmo jeito do room, eu vou definir uma política de restart, então ela vai ser um unless stopped. E agora as configurações de environment, né? No caso aqui do room, a gente utilizou o arquivo env. Agora eu vou passar através do próprio Docker Compose a configuração para dentro do nosso DB room. No caso, as variáveis que eu vou definir aqui, elas vão ser passadas como configuração para o nosso container. Para fazer isso a gente usa environment. Pronto, eu copiei aqui os environments que a gente vai usar. Então, para esse container aqui, eu quero ter uma variável chamada MariaDB root password que vai ter esse valor. Eu quero outra variável MariaDB database para ter o valor de room. Outra variável que vai armazenar o valor do nome do usuário e outra variável que vai armazenar a senha desse usuário. Aí você ajusta aqui conforme a necessidade. Eu deixei dessa forma só para ficar um pouco mais claro, né? Para você ter visual ali o que é cada coisa. E pronto, quando o banco iniciar, ele vai utilizar essa configuração aqui. Aqui o nosso banco vai precisar também da configuração dos volumes. No caso, a gente vai mapear uma pasta, no caso a gente vai mapear a pasta database para dentro do nosso MySQL, no caso para dentro do nosso MariaDB. Dessa forma, caso o container caia ou morra, a gente não perde as nossas informações. Também vou configurar aqui um health check, que vai fazer um teste, que nada mais é do que uma verificação da saúde do nosso projeto, de como é que esse container está. Então, de tempos em tempos ele faz uma validação e caso o container esteja ok, ele marca ele como health, no caso como saudável. Para isso a gente vai precisar definir aqui qual vai ser o nosso teste. Vai ser esse command aqui. A gente precisa definir também um período para inicialização, o intervalo que isso vai rodar. Então aqui eu vou definir 10 segundos. A gente vai definir também um timeout. Esse timeout eu vou manter ele em 5 segundos. E finalmente o número de retries, né? A quantidade de tentativas que vai ser feita. Então eu vou botar 5 aqui. Pronto, o Docker Compose está configurado. Agora quando a gente rodar o comando Docker Compose up, a gente vai subir dois containers. A gente vai subir o container room e o container room.db. Para finalizar, a gente precisa criar um arquivo, que vai ser o arquivo .env, porque a gente definiu ele aqui no room, mas a gente não tem ele criado no projeto. Então eu vou criar aqui com o comando touch nosso env. Nosso arquivo env precisa ter as seguintes configurações. A gente vai precisar aqui ter nosso db host, nosso db name, o nosso db user e o nosso password. Além disso, ele tem essa room auth secret key que você pode criar ela utilizando o seguinte comando. Ele vai gerar aqui, você vai ter que copiar o resultado e vai ter que alterar no seu env. Vou dar um cat aqui no meu env. Perfeito, agora a gente pode fazer o seguinte, eu vou criar aqui também uma pasta que vai salvar as nossas configurações do room. Então eu vou criar aqui um config e eu vou criar dentro dela um arquivo chamado config.yaml. Esse arquivo o room utiliza para fazer algumas configurações e alguns ajustes que a gente pode precisar no futuro. Então a gente já vai manter ele criado aqui. Agora a gente pode rodar o nosso primeiro comando Docker Compose. Então eu vou digitar aqui o Docker Compose up, que vai subir os nossos containers. Vou digitar a minha senha. Bom, ele deu um erro aqui, que é porque a gente fez o bind de uma pasta, mas a gente não tem essa pasta criada. Então eu vou criar aqui as pastas que a gente precisa, utilizando o mkdir. Vou criar aqui a pasta resources, library, assets. A config não precisa porque a gente já criou. Perfeito, eu vou tentar subir agora novamente.
Agora é só aguardar alguns instantes e o Docker Composer vai inicializar o banco de dados e o nosso RUM. O RUM, quando estiver inicializando, ele vai pedir para rodar as migrations no banco de dados. O nosso banco base vai ser configurado. Depois disso, a nossa aplicação está pronta para ser utilizada. Então, a gente só precisa aguardar alguns instantes aqui. Apareceu aqui que o RUM agora está disponível. Então, a gente pode acessar o nosso RUM. Para isso, eu vou mudar aqui para o meu navegador. No navegador, eu vou digitar aqui o nosso IP. Então, eu tenho 192.68.0.9 e eu vou digitar a porta que a gente configurou. Então, vai ser a porta 8069. A primeira tela de login do RUM é essa aqui, no qual a gente configura o nosso usuário e senha. Eu recomendo que você salve a sua senha em um local seguro, para não ter dor de cabeça no futuro. Então, eu vou digitar aqui o nome do meu usuário. Eu vou dar um e-mail qualquer para ele aqui. E vou adicionar uma senha. Vou clicar em Next. Aqui a gente tem a parte de metadados, então a gente vai ver depois essa configuração. A gente pode integrar aqui algumas ferramentas bem interessantes, desde ferramentas para poder fazer download das capas até coisas como retroarchivements. Eu vou clicar em Finish e agora eu posso fazer o login. Então eu vou digitar aqui meu usuário e senha. Agora a gente já pode começar a enviar os nossos jogos. Para isso eu vou clicar aqui em Upload. Selecionar a plataforma da RUM, então aqui a gente tem pronto, o nosso primeiro upload está sendo feito. Agora eu vou fazer mais um upload aqui, eu vou enviar alguns jogos de PlayStation 1, então eu vou definir aqui a plataforma PlayStation. E no caso do PlayStation, a extensão correta que tu precisa, ao invés da CUI e da BIM, você vai precisar dos arquivos nesse formato aqui, ó, CHD. Então vou enviar alguns jogos aqui. Depois que o upload dos jogos é feito, a exibição das plataformas fica da seguinte forma. Então, a gente tem aqui todas as plataformas dos jogos que a gente tem. Então se eu tiver RUM de NES, eu vou ter aqui a plataforma de NES, de PlayStation da mesma forma e fica organizado dessa forma. Além disso, a gente também tem um modo console. Ele funciona dessa forma. E aí se a gente pegar um controle, a gente pode utilizar isso aqui exatamente como se fosse um console. Então vou abrir aqui o Chip and Dale e vou dar um play. Perceba que o jogo está rodando por normal. O modo game funciona assim. Depois que a gente configurar aqui as integrações, vai aparecer as imagens aqui dos nossos jogos. Por hora eu vou sair do modo console. Eu vou abrir no modo normal, porque ele tem algumas configurações extras. Então eu vou abrir aqui o Duke Nukem, por exemplo. E na hora de dar play eu consigo selecionar aqui, por exemplo, o core que eu quero usar. E o game está rodando. Mas por que eu vim por esse modo? É muito simples. Ele tem aqui mais configurações do que o modo console, né? Então aqui nas configurações eu posso definir a questão do core, eu posso definir as configurações gráficas. Aqui também tem uma parada bem interessante que são os shaders, né? Então a gente pode adicionar aqui filtro CRT, pode fazer scale da imagem, então a gente pode fazer aqui um 4x scale, por exemplo. Ou adicionar alguns filtros, né? Eu gosto de adicionar esse filtro CRT aqui, que ele cria um aspecto bem legal para a imagem. Parece muito uma TV de tubo. Para mim fica bem satisfatório.
Outro detalhe interessante aqui da plataforma é que tem essa parte de Save Data, que a gente pode acompanhar os states, né, que a gente fez aqui, e também tem a parte personal. Pode ser usado para definir as questões de backlog, né, então você pode dar uma nota para o game, pode dar uma dificuldade, pode dar aqui uma porcentagem para o tanto que tu acha que completou, e pode definir um status. Tudo isso aqui é interessante para quem tem muita ROM ou para quem gosta de acompanhar isso e ter um histórico. E caso tu queira compartilhar o teu ROM com outras pessoas, o processo é muito simples. Você vai precisar vir aqui na parte de configuração, administração, e vai criar aqui um novo usuário e vai definir aqui qual é a permissão daquela pessoa, né? Se você não quer ter problemas, eu recomendo só deixar como view ou no máximo como editor. Para admin, deixa só o teu usuário ou alguém que tu tenha muita confiança de que saiba usar isso aqui. E é isso. Depois eu vou te mostrar como fazer o acesso remoto desse projeto através de uma VPN e também vou adicionar um DNS aqui. Além disso, eu pretendo mostrar um pouco mais sobre os ajustes, né? Porque aqui tem bastante coisa que pode ser modificada, como por exemplo a questão das imagens que eu te falei, né? Das miniaturas. Só para tu ter uma ideia, eu vou te mostrar aqui um projeto já configurado.